Você não mede uma pessoa pelas ações, você mede pelas reações. A partir de como ela reagir, aquela é o que ela é de verdade. Quando eu lembro que a vida é finita, esse momento aqui com você, ele é único, porque eu não sei se eu tenho outros. Em algum momento, eu não vou chegar para comer a sopa. Em algum momento, a banana vai ficar esperando a fruteira, o pacote de viagem vai ficar comprado e você não vai, a despedida não vai acontecer, o abraço não vai acontecer. Por isso, viva tudo com muita presença. Vamos falar de identidade, é uma coisa que... Já falei para algumas amigas minhas que separaram e elas estão nessa crise de identidade, porque elas tinham uma identidade casada e parece que solteiras ou divorciadas, elas perderam essa identidade e não sabem mais quem são. Mas isso pode ser não só de pessoas separadas, pode ser gente que está procurando o que é achar a nossa identidade. Ótimo. Identidade, né? O Nietzsche tem uma frase maravilhosa: torna-te quem tu és. A pergunta é, quem tu és? Quem é você? Quando você fala das suas amigas que tinham uma identidade casada, aquela não era a identidade delas, aquela era a identidade do casal. Tanto que quando separou... Aí agora o negócio... qual é a sua identidade? Eu sou engenheiro, tá? E se você parar de ser engenheiro, você vai deixar de ser você? Pronto, você matou a questão. A pergunta é, quem é você? A gente se perde, a nossa identidade ela vai se misturando, a gente vai deixando fragmentos da gente em tudo quanto é lugar, depois a gente não consegue juntar as peças. Torna-te quem tu és. Como psicanalista eu continuo sendo Andréia, como esposa eu continuo sendo Andréia, no podcast eu continuo sendo Andréia. Eu preciso saber quem eu sou, para que eu não perca a minha identidade. A gente vai atendendo a demanda de todo mundo, sendo o que todo mundo quer, depois você não sabe mais quem você é. Pois é. E você, qual é a sua identidade, cara? Eu me identifico com isso de colocar minha profissão como uma identidade, assim, eu tenho que... Todo mundo, né, tem essa tendência, né? Me identifico muito com isso. Se perguntar quem você é, você responde o quê? Eu respondo a minha profissão. Mas a maioria, né, automático. doutora? O que você é? Sou médica, sou não sei o quê. A maioria das pessoas vai falar profissão, né? Isso não é o que você é, isso é o que você está. Pois é. Você não é médico, você não é apresentador, você não é... Eu estou psicanalista. Que inclusive amanhã, se eu resolver não estar, eu não estou mais. O que eu sou? Responder o que você é o seguinte. Eu dou esse exemplo e ele é bem simples. Quem é Andréa Vermont? Eu sou uma mulher que gosta de estar em família, eu amo a natureza, eu gosto de coisas simples, gosto de estar com pessoas, mas às vezes não gosto. Essa sou eu. Você precisa responder essa definição. Que tipo de música que você gosta de ouvir, que tipo de conversa que você gosta, que tipo de gente você gosta, que tipo de sonhos você tem, quais os lugares que você quer conhecer. Isso é o que você é. Tem gente que é bem pop, tem gente que não é, e tá tudo bem. Torna-te quem tu és. E tem idade pra isso? Sempre dá pra descobrir? Ou... A vida inteira. A vida inteira. E muda isso? Na vida você pode mudar? O Nietzsche tem uma fábula que é maravilhosa, que ele fala sobre essa descoberta da identidade. Ele cria uma metáfora que é linda, que ele fala assim que a vida é como se a gente fosse pro deserto. Tá. E aí lá no deserto ele fala assim, a primeira transformação, o homem transforma-se em camelo. Ele abaixa, colocam-lhe cargas nas costas e ele segue aí por alguns anos nesse lugar. E é isso mesmo. A gente começa responsabilidade. Aí ele fala assim, e aí ocorre a segunda transformação. É quando o homem de camelo transmuta-se para leão. Ele fica bravo, ele arranca tudo que está nas suas costas, ele fica irritado, ele começa a questionar se as escolhas que ele fez estão corretas. Então é uma fase de rebeldia, de questionamento, se tem sentido, se não. Aí ele fala assim, e é aí que o homem encontra a sua melhor versão. O leão transmuta-se para a criança. Por que a criança? Porque a criança finge. Não. Ela acredita. Eu falo que eu gosto de olhar a criança andando. Já viu criança andando? Criança não anda, criança saltita. Eles andam... Presta atenção. Em que momento da vida que a gente perdeu aquilo? Criança é alegre. Criança não está. Eles são alegres. Eles são verdadeiros. Se eles gostam, eles não gostam. Faz tudo correndo, né? Eles não andam, eles correm. Você que doutrina, cumprimenta a vovó. Porque por ele, no dia que ele tá azedo, ele não cumprimentaria. Verdade. Come isso, fala aquilo, a gente vai doutrinando. A criança é o estágio mais puro da existência, porque ela tornou quem ela é.
Eu tenho uma palestra que chama O que você deixou de ser quando cresceu, né? Que é... Nossa, que maravilhoso. A criança, ela é tudo. Você fala... o que você quer ser? Eu quero ser astronauta, jogador de futebol e não sei o quê. Você fala, você não pode ser astronauta. Você mora no Brasil, nunca você vai ser astronauta. Ninguém fala isso pra uma criança. Mas adulto fala. Se você falar que quer ser astronauta, fala, isso é ridículo, para. Então você vai deixando de ser coisas que você achava que você podia ser quando era criança na fase adulta, né? Então, por isso Nietzsche fala isso, que a última transformação e a mais bonita é quando o leão transmuta-se pra criança. Essa é a nossa identidade. Essa criança é perguntar assim, quem eu sou de verdade? Eu falo que antes de inteligência emocional, deveria ter um curso de educação emocional. A gente não sabe lidar com as nossas emoções. Se eu não quero alguma coisa, ou se eu não quero ir na casa de alguém, eu sou chamada de grossa. Deveria ter o direito de não ir. Nossa, eu sou muito caseiro pra eu sair de casa, meu Deus. Você deveria ter o direito de não ir. Não, mas a vontade de ficar velho é que a galera fala, não, é o jeito dele. É a melhor coisa. Essa é a melhor, ué. O Vilela é assim, aí eu fico tranquilo. Talvez essa transmutação pra criança seja eu ficar velho. Mas é quando a pessoa fala, não, deixa ele assim, já não dá pra mudar, né? Fala, a pessoa pensa. Aceita. Então aí é esse o torna-te quem tu és, é quando a gente começa a respeitar quem a gente é de verdade, descobrir quem a gente é de verdade. Aí você tem que falar com todo mundo, você não tá com vontade. Tem gente que não significa nada, tem gente que você não tem afeto. Por que você é obrigado? A gente vai se torturando a vida inteira, depois não quer adoecer, adoece mesmo, não tem jeito. O que é mais importante, o destino ou a própria viagem em si? A viagem, né? O destino... A viagem é muito mais importante, é muito mais bonita, é o que a gente constrói durante o tempo que você está indo. Destino é complicado, porque depois que você chega, acabou. Não é que o melhor da festa é esperar por ela? E tem uma explicação também, o nosso cérebro fica com muito mais serotonina antes da viagem do que durante. Porque todas as possibilidades... Uma mala... Todas as possibilidades são possíveis. Quando acontece, é como, assim, tipo, de todas as possibilidades, o que aconteceu foi isso. Foi legal pra caramba, foi, mas tinham todas as outras possibilidades. E o antes são as possibilidades que se abrem. Eu costumo falar que antes eu me importava mais com o destino, quando eu era mais novo. O lugar era muito importante. Aí depois eu comecei a curtir a viagem em si. E hoje em dia eu curto a companhia de quem tá do meu lado. Assim, é dividir a parada, entendeu? Olha que legal. É muito mais legal quando você... Que faz diferença muito também. É muito mais legal a vida compartilhada. E a depender de quem tá na viagem, a viagem muda muito. Claro, ela pode ser um inferno. Você pode estar num perrengue. Você pode estar num perrengue, o pneu do seu carro estourou, você tá na chuva, mas aquilo você vai contar a vida inteira de uma maneira legal, porque quem tava do seu lado levou na boa. Se a pessoa é de boa, ela vai falar nada, vamos dormir aqui no carro, ouvir o barulho da chuva, tá tudo bem, amanhã a gente já... Eu falei pra ver o pneu, não falei. Aí você deseja que faleça. Exato. Não, na próxima viagem... naquele momento. Foi o que aconteceu no meu primeiro casamento. Fiz uma viagem de 36 dias. No final da viagem a gente se separou. Por que será, né? Porque se ficar 36 dias junto com uma pessoa, você sabe quem ela é, né? Não, se você quer conhecer alguém, viaje com ele. Aliás, 3 formas lúdicas de conhecer as pessoas. Também, né? Viajar, jogar... Jogar de zoeira? Jogo? É mesmo? No jogo, você suspende juízo. A pessoa fica... Nos jogos, ela é quem ela é. Quem ela é. Tá. Você suspende o juízo moral, você é quem você é. Você quer observar uma pessoa, joga com ela. No Matrix, no primeiro Matrix, eles falam, você quer conhecer uma pessoa, lute com ela, né? Brigue com ela. Também. Porque na briga, outra história, né? Quando você quer conhecer alguém, você não mede uma pessoa pelas ações, você mede pelas reações. As ações são pensadas. Eu vou chegar aqui no Vilela, eu vou sentar, eu vou me comportar assim. Reação não é pensada. Você toma um tapa, você vai reagir. Por isso que você vai conhecer uma pessoa quando você briga com ela. A partir de como ela reagir, aquela é o que ela é de verdade. A ação é pensada, medida, a reação não. Pois é. A vida ficou chata. Tem estímulo demais, tem coisa demais, e o minimalismo, ele nos ajuda muito. Quando você tem poucas opções, você valoriza o que você tem. Quando você tem opção demais, você tem 450 canais de TV. Não assiste, é muito opção. Quando você tinha Globo, SBT e Band... Era o que estava passando.
Sua vida era feliz, você corria pra ver o sítio do Pica-Pau Amarelo. Controle remoto, você até de preguiça deixava no canal que tava mesmo, pra não precisar ficar levantando. Porque tendemos a descontar nos nossos relacionamentos atitudes que vêm da relação com nossos pais e como podemos evitar repetir esses padrões. A nossa infância é um terreno que a gente pisa diariamente, todos os dias. A nossa vida é uma reedição do que a gente viveu lá atrás. Então, infelizmente, aquilo que a gente não elabora, a gente repete. Isso é fórmula, tá aí no livro, inclusive. Tudo que você não elabora, você repete. Elaborar é entender? Entender e ressignificar. O Freud vai chamar isso de retorno. A gente vive esse retorno. Então lá a relação com seus pais. Aí seu pai tratava sua mãe de um jeito e você odiava o jeito que ele tratava sua mãe. Você pensava, esse cara é um boçal. E aí repete, qual é a explicação? Arruma um homem idêntico, querendo resolver o que não resolveu com o pai. Porque qual que teria sido o final interessante dessa história? Essa criança não teria conseguido chegar no pai e dizer, cara, você é um boçal. Mas ela ter elaborado isso. Ela ter pensado, tá, mas nas condições daquela situação, meu pai e minha mãe era assim, o relacionamento dos dois era assim, talvez ele agia assim por isso, não era sobre mim, era sobre a relação dele. Como marido ele era péssimo, mas como pai ele foi um cara maravilhoso. Você elaborou, tá vendo? Pronto, isso não vai voltar. Não elaborou, você vai arrumar um homem parecido com seu pai até o dia que você resolver essa pendência. E assim é com tudo. É um ciclo, né? Ciclo. Tudo que a gente não elabora e ressignifica, retorna. Até você elaborar. É como se eu trouxesse, o meu inconsciente dissesse, essa história com seu pai tá pendurada, eu preciso trazer esse seu pai aqui em outros atores. E aí ele vai trazendo, até você resolver. Isso tem a ver também com vícios? A pessoa reclamava que o pai fumava e depois de um tempo ela vai fumar ou vai beber? Pode ter a ver também. Ou é genético? Tem a condição genética, mas tem muito a ver dessas questões relacionadas a traumas e vivências. Entendi. Se você não elaborou essa questão, por exemplo, na minha história eu posso dizer sobre isso. Eu achava meu pai uma droga, até o dia que eu entendi que meu pai era maravilhoso. Uma droga era o marido da minha mãe. É? O marido da minha mãe era uma droga. Como pai? Ele era fantástico. E eu tava toda misturada essa história, tava tudo confusa na minha cabeça. Eu achava que meu pai era péssimo, até pelo discurso da minha mãe que sustentava isso muito. Aí um dia eu parei pra escrever, pai. Aí eu falei, escrevi, pai, o cara pagava as contas, sempre foi trabalhador, trabalhava em 2 empresas, era carinhoso com a gente, era cuidadoso. Não, ele era um pai fantástico. Como o marido da minha mãe, ele era uma lástima. Mas esse problema não é meu. Esse problema é dela. É dela, com a relação dela, com o que os dois construíram. No momento em que eu elaboro isso, essa pendência, esse cabide saiu do meu guarda-roupa. Entendi. Agora eu tô pronta para relações saudáveis. Faz Letícia, muito cuidado se você não tá procurando alguém parecido com seu pai aí, hein? Por aqui foi de pergunta. Doutora Andréa, faltou alguma coisa aí de algum assunto relevante que a gente, alguma ponta solta? A gente fala sobre bastante coisa, hein? Falamos de muita coisa. Eu acho que para finalizar a gente pode falar sobre o medo, né? E o medo? O medo é alguma coisa que faz a gente estacionar ou seguir? O medo e a fé são 2 perspectivas de uma mesma moeda. Ambos é acreditar naquilo que você não vê. Aí você escolhe. Eu falava isso pra minha mulher quando ela queria ver meu WhatsApp. Eu falei, tenha fé. Fé não é acreditar sem ver? Tenha fé. Você é muito sacana. Essa é ótima. Medo e fé partem da mesma... Medo é acreditar sem ver. Você tem medo de uma coisa que você não tá vendo. Presta atenção. Tudo que você tem medo de virar mendigo. Isso não é real. Isso é uma fantasia. A fé também. Fé é acreditar naquilo que você ainda não viu, mas que você traz à existência. E aí como faz? E o problema do medo, e também está lá na Bíblia Eclesiastes, ele também pode trazer à existência muita coisa. O medo, no meu caso, ele sempre foi uma mola propulsora pra mim, assim. Tipo, eu sempre tive medo de muita coisa, mas era uma questão minha de vencer esses medos. O medo, para começar, ele é um mecanismo de defesa. É saudável. Claro. Quem não tem medo é muito perigoso. É inconsequente. Só que até onde ele é um mecanismo de defesa e a partir de quando ele começa a te travar. Pois é. Você tem que ter prudência. Quando o medo é prudência, ele é excelente. Você para toda vez que tem medo, você não faz nada. É isso. Você não atravessa a rua. Vai com medo mesmo. Se você fosse pensar em medo, você não tinha pensado isso daqui. Pois é. Você não tinha mudado o tanto de profissão que você mudou. Então o medo, ele não pode ser uma trava. Casamento, ele tem que ser um mecanismo de segurança. Ter filho dá medos. Pessoal que fala, não, quando seu filho tá para nascer, você fica com medos, né? Viver dá medo. Viver dá medo. A gente tem que tentar usar o medo a nosso favor. Ser corintiano dá medo. E ser flamenguista, então?
Pô, aí você tá no paraíso. O Flamengo hoje em dia tá tranquilo, né? Tá tranquilo, mas... Mas então o medo faz parte da vida e você tem que saber lidar com ele. Ele é bom. Ele é um mecanismo de segurança, mas ele não pode te travar. Ele é o cinto de segurança, ele te protege, mas ele não pode te impedir de dirigir o carro. Pode virar uma síndrome do pânico se você não cuidar. O pânico é um medo exacerbado. É. Exatamente, síndrome do pânico. A palavra pânico é medo exacerbado. É quando você vai sentindo tanto medo que o medo transborda e vira sintoma físico. Então o medo, ele é uma faca de dois gumes. Ele é excelente como mecanismo de defesa, mas ele não pode te impedir de ir. É o cinto de segurança, ele te protege, mas se ele te trava e não te deixa dirigir, ele te atrapalha. Então essa é a perspectiva do medo. E para finalizar, a pergunta mais fácil do mundo: qual é o sentido da vida, doutora? Fácil. Se eu descobrir essa resposta, eu tô milionária. Pois é, né? Pergunta aí é pegada. Qual que é o sentido da vida? Eu não sei se a vida tem sentido. Será que ela tem? Eu fico pensando nisso também. Aliás, eu acho que a vida ela é um negócio muito sem sentido. É, né? Para você pensar. O carro que você se esforçou muito para comprar, daqui 100 anos ele é peça de museu. É. A casa que você tá lutando muito para ter, daqui 100 anos ela nem existe, já derrubaram, já fizeram outra coisa. Daqui 100 anos ninguém lembra quem foi Rogério Vilela. É. A vida é muito sem sentido. E a gente só percebe isso talvez em momentos de grandes perdas, assim. Eu tive o dissabor, e talvez também o prazer, sei lá, de que a minha irmã morresse na minha frente. E a vida, ela é Você tem a sensação assim que parece que foi tomada. Estava e não estava. A pessoa está aqui, de repente. E aí você vê o quanto que ela é frágil. Mas e como colocar sentido na vida, então, se ela é tudo isso que você está falando? E aí... Porque a fase da vida que eu estou vivendo é isso, é como colocar um sentido quando você vê que a morte, ela tá logo ali, né? Tipo, você faz a conta, você tem menos tempo de vida do que você já viveu, e aí? Por isso que morte e vida são pontas da mesma régua, e uma dá sentido para a outra. O que dá sentido à existência é exatamente o fato que ela é finita. E se ela é finita, ela precisa ser vivida como se o momento fosse único, porque ele é. O que dá sentido à vida é exatamente o fato de que ela é finita. Quando eu fui freira, quando eu estava no convento, em retiros de silêncio, a única coisa que era permitido dizer é quando a gente cruzava com outra freira, era a única palavra. Se fosse 3 dias de retiro de silêncio, a única palavra permitida. Qual? A gente olhava um no olho da outra e dizia: lembra-te de que vais morrer. Memento mori. Nossa, André, que mórbido. Não é mórbido. A morte dá sentido à vida. Quando eu lembro que a vida é finita, esse momento aqui com você, ele é único, porque eu não sei se eu tenho outros. E isso não é mórbido, isso traz intensidade. Qual é o sentido da vida? Se a vida tem sentido, talvez esse seja o sentido. Viva tudo com muita intensidade, com muita presença. Exercite presença. Se tiver com seu filho, esteja com seu filho. Esquece isso daqui. Esteja. Olhe nos olhos, converse, brinque. Pode ser só 5 minutos na semana. 5 minutos de 15 em 15 dias, mas que seja intensos aqueles 5 minutos. Talvez esse seja o sentido da vida. Realizar tudo com muita intensidade. Intensidade de quem sabe que essa história acaba. Uma coisa que me chocou muito, quando aquele avião ali em Congonhas entrou dentro do coisa da Latam, lembra? Sei. Vindo de Porto Alegre. Eu estava no aeroporto naquela noite. Ele veio de Porto Alegre, pousou, todo mundo achou que estava tranquilo, né? Pousa. De repente o avião aquaplana, cai lá na Washington Luiz e aquele regaço todo, morre todo mundo. E o aeroporto parou, aquele desespero, ninguém que estava no saguão estava entendendo o que tinha acontecido, até entender que era um avião, que não sei o quê. E me chocou uma senhora que andava dentro do saguão de Congonhas, pra lá e pra cá, e ela gritava a seguinte frase: o meu filho me ligou de Porto Alegre há 2h30 atrás. E ele falou: mãe, eu tô chegando em São Paulo e eu tô com vontade de comer a sopa da senhora. Faz a sopa, mãe, que eu quero chegar, eu vou jantar a sopa da senhora. E ela batia a mão no balcão da Latam e dizia assim: a sopa tá lá em casa esperando ele, eu quero meu filho agora. Putz. Aquilo me fez lembrar que em algum momento eu não vou chegar para comer a sopa. Em algum momento a banana vai ficar esperando a fruteira, o pacote de viagem vai ficar comprado e você não vai, a despedida não vai acontecer, o abraço não vai acontecer. Por isso é muito importante viver com muito sentido tudo anterior a isso. Porque em algum momento essa história...
de novo, isso não é mórbido, isso traz poesia pra vida. Isso é lindo demais. Entender que em algum momento o jogo acaba, e o legal quando acaba é você ter tido a sensação que você jogou muito. Pois é. O gostoso quando acaba um prato é você falando, ó, que prato gostoso. Que comida maravilhosa. Foi de lamber os beiços. Esse é o sentido.